Carros elétricos vêm ganhando força no mundo automobilístico nos últimos anos. O que antes era pouco discutido, hoje, ainda mais com o preço da gasolina estando esse absurdo, passa a ser uma opção interessante. Agora, o que talvez você aí não faça ideia é que o Brasil foi pioneiro nessa revolução lá nos anos 70, com a marca nacional Gurgel, que fez um carrinho um tanto quanto diferente. No vídeo de hoje você vai conhecer a história do primeiro carro elétrico 100% brasileiro, o Gurgel Itaipu. Eu sou o Marcelo, fica comigo que depois da vinheta eu te conto. Com apenas 5 anos de mercado, a Gurgel, marca automobilística brasileira, apresentou o primeiro carro elétrico da América Latina. E isso era um baita feito, diga-se de passagem. A Gurgel Motores foi uma fabricante de automóveis brasileira, 100% brasileira. Ela foi desenvolvida pelo engenheiro João Augusto Conrado do Amaral Gurgel. Com a proposta de produzir veículos 100% nacionais, o empresário montou a empresa que levava o seu nome em 1969 na cidade de São Paulo. A Gurgel começou a produzir seus veículos com apenas 4 funcionários e apenas $10 mil de capital. Devido às exportações que a empresa começou a fazer com o sucesso de seus produtos, o senhor João Augusto sempre dizia que a sua fábrica não era uma multinacional, e sim uma fábrica muito nacional, já que era 100% brasileiro e ele tinha um orgulho de fazer ali a sua fábrica em seu país de origem. Tanto que o Gurgel ele batizou muitos de seus carros com nomes bem brasileiros, homenageando tribos indígenas, por exemplo. Uma curiosidade é que dizem que na fábrica existia um taco de beisebol para os visitantes que iam lá conhecer os carros, para que eles pudessem pegar o taco e bater na lataria do carro para testar o quão resistente eram os carros. Pensa, mano. Deve ser de ferro puro o carro, né, mano? Tipo os Fusquinha, né? O tanque de guerra, velho. Bom, só para você ter uma ideia de como o Gurgel era brabo, a montadora brasileira chegou a levar ali toda a sua linha de produtos composta de 10 veículos diferentes para a edição de 1979 do prestigiadíssimo Salão do Automóvel de Genebra, lá na Suíça. No total, a montadora chegou a produzir aproximadamente 30 mil veículos genuinamente brasileiros durante aí os seus 27 anos de existência. Gurgel Itaipu, o sonho que ficou pelo caminho. Bom, agora que vocês já conhecem o mínimo necessário da Gurgel, a gente vai falar um pouquinho sobre o nosso pioneiro aí, esse carrinho tão bonitinho aí, simpático, o Gurgel Itaipu. Bom, os carros elétricos eles estão ficando mais populares, mais conhecidos agora, mas eles já existem desde o século XIX. A diferença, obviamente, é que os modelos antigos não eram tão potentes e nem visualmente atrativos como os esportivos da Tesla, por exemplo. Eles nasceram quase que junto com o automóvel de motor a combustão, lá em 1886, e duraram até ali mais ou menos 1915, que foi quando a Ford, a dona Ford, fez lá o seu primeiro carro popular do mundo, que era o famoso Ford T, e aí teve um boom de explosão de venda desse carro, e meio que a Ford ditou o padrão de como seria os carros dali em diante. Bom, então os carros elétricos foram ficando cada vez mais esquecidos, a indústria automobilística foi se desenvolvendo junto com o crescimento ali da área industrial, enquanto nos países desenvolvidos a opção elétrica de carro só era empregada em estudos futuristas, aqui no Brasil nós tínhamos um empresário que pensava muito à frente de seu tempo. Foi em 1974 que o engenheiro paulista, o João Conrado Gurgel, ele concluiu o seu pioneiro projeto de carro elétrico, o primeiro da América Latina. Com a crise do petróleo no ano anterior, houve um desabastecimento e os preços dispararam. Então foi quando ele pensou, acho que a hora é agora. E aí ele lançou o famoso Gurgel Itaipu, O nome é uma homenagem à usina hidrelétrica que faz fronteira
do Brasil com o Paraguai. O lançamento do Gurgel Itaipu foi lá no Salão do Automóvel de 1974, e o Gurgel, como modo de marketing, ele planejou aí despejar uma frota de mais ou menos 20 unidades pelas ruas do Rio Claro, que viria a ser ali a sede da fábrica, né, a partir de junho de 75. Seria também um teste tanto do carro quanto do sistema integrado de estacionamento e reabastecimento do veículo. Acho que foi nessa época também que ele foi lá no Silvio Santos. Rola aí uma imagem dele aí, né, que viraliza sempre, dele mostrando esse carro elétrico para o Silvio Santos. Bom, o carro teria ali um local próprio para poder estacionar, né, onde o motorista encontraria uma pequena tomada ali para fazer a recarga. A fabricação do Itaipu deveria começar ali em dezembro de 75, a um preço equivalente na época de um Fusca, que era por volta de 22.500 cruzeiros. Se a gente for passar para números atuais, daria aproximadamente 84 mil reais. Caramba, velho, bastante, né? Caro. Carinho o Gurgel de Itaipu, hein? Tá um absurdo. Mas acho que talvez com o poder de compra que você tinha na época, talvez fosse maior do que hoje, tá ligado? Mas não era todo mundo que tinha Fusca em 75, né, mano? Também. Imagina, hoje, beleza, mas na época... Bom, o Itaipu era uma obra de arte? Era lindo, maravilhoso, o carro mais bonito do mundo, estiloso? É claro que não. Estava longe disso. Ele mais parecia um trapézio sobre rodas. Tinha a carroceria feita de fibra de vidro, com seus 2,65 metros de comprimento e cerca de 1,40 m de largura. A gente pode dizer que esse era um microcarro, basicamente. Era bem compacto e não era muito atraente aos olhos, além de ter espaço somente para 2 pessoas. Uma curiosidade é que não tem vidros, é tudo plástico, por causa de peso. E o acesso era um pouco difícil por causa da falta de regulagem dos bancos. Atrás dos assentos havia cerca de 1 metro de espaço, mais ou menos, para você poder guardar ali alguma bagagem. O painel era bem simples, apenas com um velocímetro ao centro, junto com o amperímetro e o voltímetro, para você ter noção ali do quanto de carga ainda tinha disponível. E como de praxe, por ser elétrico, o carrinho já impressionava pelo silêncio. O Itaipu chega a cerca de 50 km por hora. O tamanho, né, facilita as manobras para poder estacionar, e os freios, a frenagem segura bem o carro. De acordo com o dono de um exemplar desse carro, né, a autonomia dele era de 60 a 80 km mais ou menos. E esse era o maior problema do Itaipu, talvez, porque mesmo com o custo por quilômetro rodado da eletricidade sendo menos da metade de gasolina que você gastaria, a autonomia acabava ferrando tudo, no final das contas. Que você mal conseguia mover de uma cidade para outra. E com um carro que chega só a 50 km por hora também é um carro que você rodar dentro da cidade só. Pequeno também. Bom, com o peso e a capacidade limitada das baterias, além da inconveniência da recarga levar cerca de 10 horas. Então você imagina, você acabou a bateria e você deixar 10 horas o carro carregando. Aí é foda, né? Acaba. Bom, o experimento Gurgel acabou que não passou da fase de protótipo. Hoje você vai ver esses carros elétricos, meia hora carrega 80% da bateria. É louco, né? Bom, é triste a gente saber que o Brasil estava meio que encabeçando ali o projeto de eletromobilidade, né, na época, mas a criatividade e o empreendedorismo nacional foram desprezados, né, como sempre foram esmagados pelo excesso de burocracia e a falta de incentivos do país. Nada muito diferente do que acontece hoje em dia, né? É verdade. Bom, ainda que tenha sido apenas um ensaio, né, o pioneiro Itaipu, ele sinalizou aqui um caminho que foi negligenciado por décadas e que agora, né, hoje em dia se fala muito, né, por ser uma opção ali mais econômica, menos agressiva ao planeta, crescendo, né, com a tendência de que ganhe cada vez mais e mais espaço. Mas e aí, vocês conheciam, né, o carrinho, o simpático carrinho Itaipu, o Gurgel Itaipu? O primeiro carro elétrico da América Latina? Mano, agora eu fico imaginando se o Gurgel tivesse tido incentivo, né, de fabricação ali e tal, se o Brasil, o Estado brasileiro não massacrasse os seus empreendedores, né, como faz hoje, talvez o próprio Gurgel, não sei se o Gurgel, porque, né, ele já era um senhor já, mas talvez a linha descendente dele poderia ter um Elon Musk aqui no Brasil, já pensou? Não, o Elon Musk não é só a Tesla, né, velho? Tem a SpaceX, imagina, o cara mais rico do mundo fosse brasileiro.
Ia ser louco, né, mano? Perdendo tanto de emprego. Mas e aí? Vocês conheciam o Gurgel, Itaipu? Não conheciam? Nunca tinha ouvido falar? Comenta aqui embaixo. Se quiser me enviar alguma sugestão de vídeo, me manda lá no Instagram. Até o próximo. Tchau!